Boa noite a vocês aí de casa. Hoje nós estamos recebendo aqui um ilustre convidado, né, Márcio? Boa noite, Márcio. Boa noite. Irmão, tudo bem? Tudo bem, professor? Nós estamos recebendo aqui hoje o professor Rafael Rocha, graduado em Geografia pela UECE, é isso? UES, né? Graduado em Gestão Pública, professor da rede privada de ensino há mais de 20 anos, autor de várias matérias didáticas de circulação em todo o estado do Ceará, presidente da APEC, Associação dos Profissionais da Educação do Ceará. É isto? É isso. E nós vamos falar então da dificuldade que as nossas escolas estão enfrentando, né? Que os nossos professores, os profissionais da rede de ensino, e a APEC justamente para defender isso, não é isso? Ela nasce nesse contexto. Professor, fala um pouquinho aí, primeiro cumprimento o nosso público aí, fale um pouquinho das suas experiências com essa pandemia, referente às escolas pequenas, que eu acho que são as mais afetadas, os professores. Me parece que esse semi-lockdown, né, porque isso é um semi-lockdown que foi criado agora, querem que pare as escolas novamente. Tudo, né? Então fale para nós aí. Primeiro, boa noite aí, né, para os nossos telespectadores, agradecer a oportunidade do espaço, agradecer a você, Marcelo, agradecer também ao nosso pastor Márcio, e dizer que é uma satisfação. Em relação às escolas, né, a gente se encontra hoje num momento difícil, tanto do ponto de vista pedagógico, cognitivo, como do ponto de vista, inclusive, econômico, financeiro, uma situação complicada. Então, envolve vários fatores, além da questão sanitária e da questão da saúde pública, que, sem sombra de dúvida, é o mais importante. E o que você acha, professor, que deveria ser feito? Porque eu acho que essas ações que o governo faz, eu costumo dizer aqui no programa, essas ações mágicas, né? Essas ações abruptas, né? Uma coisa assim abrupta, uma coisa repentina, que ninguém espera e de repente ele vai numa live e anuncia, vamos fechar isso, fazer aquilo outro, e tudo parando novamente, um semi-lockdown. Eu acho um absurdo as coisas. Eu não entendo essa barreira sanitária, porque você para o teu carro, o soldado com aquela cara de tacho, olha para você assim, vai para onde? Vou ali para minha casa. Ah, então pode ir. E aquela fila quilométrica, um negócio sem sentido. Sem sentido. Sem noção. Não há medição de temperatura, não há nenhum tipo de... Porque barreira sanitária a gente pensa assim, é alguém fazendo um exame, vendo se a pessoa está bem, se pode passar, se não pode. Ou pelo menos fizesse o exame, né? Todo mundo ali, pegava um telefone, na hora, um exame né? rápido. Né? Temperatura, pelo menos, né? Não, um exame rápido, eu acho que... Se tem medição de temperatura em entrada de shoppings, em tudo, mas não se tem barreira sanitária. O nome barreira sanitária deveria nos reportar essa visão, né? Aí o cara vai, eles, além das escolas, né, os restaurantes, tem que fechar 3 horas, à noite até às 8 da noite. Quem que vai no restaurante até jantar às 6 horas da tarde? Ninguém, praticamente ninguém. Coco Bambu indo embora do Ceará, anunciando aí o fechamento. Infelizmente. Não só ele, como vários outros, né? Temos mais de 1.000 unidades hoje de restaurantes. As escolas, nós sabemos que fechou mais de 500 escolas. Está próximo disso, né? E é uma situação bem complicada. A gente vê que é um experimentalismo muito grande. Todo mundo empurrando com a barriga, né? As autoridades um empurrando para o outro, experimentando, e nesse experimentalismo a ciência fica em segundo plano. A humanidade, né, no sentido humanidade de humanizar a coisa também é colocada de lado. E aí a gente está aí nessa irresponsabilidade gigantesca, em que a corda vai quebrar sempre o mais fraco, e a conta já está chegando, né? Chega na periferia, como você falou, a gente tem aí cerca de 1.000 bares e restaurantes. Mais, né? Fechando, similares, desemprego em massa, em larga escala, dentro do contexto da nossa categoria, as escolas, principalmente da periferia, jogando as crianças na rua, tirando da sala de aula, que é o habitat natural da criança, e jogando à mercê aí do crime, da marginalidade e da deficiência cognitiva. Estamos tendo um retrocesso, um atraso intelectual sem precedentes na nossa história. Como é que o senhor encara isso? Essa questão da criança na rua, ou então a criança agora só no online, aulas não presenciais, né? Como é que o senhor vê como professor, o senhor vê a situação dessas crianças? Elas estão tendo algum proveito nisso? Depende muito da questão do acompanhamento familiar, né? A gente também não pode aqui demonizar
a aula remota, né? Existe sim, a aula remota ela é funcional, ela é uma opção, mas depende muito da estrutura familiar, né, de cada criança. Então a gente vê que para determinadas faixas etárias, para determinadas faixas sociais, ela não funciona. Ela é um paliativo, que nem para paliativo ela funciona. Nem toda criança tem condição de ter um notebook, um tablet para poder ter Tem sequer aula, né? alimentação, porque muitas vezes vai buscar, quando a escola é pública, vai pegar a alimentação na escola. Imagine o acesso à internet. Aí é o que eu estava dizendo aqui nos bastidores, nós estávamos conversando, eu estava conversando com o professor antes de você chegar aqui. O que está ocorrendo é uma coisa muito desinteligente. É aquilo que eu falo aqui no programa sempre, né? Os gênios da lâmpada saem da lâmpada, né? E querem promover milagres, quer dizer, totalmente inadequados, sem estudar, sem chamar a categoria para conversar. Sem diálogo. Sem diálogo, ou seja, chame os professores, chame os pais dos alunos. Você quer mandar teu filho para a escola? Não quer. Qual a necessidade que nós temos de mandar uma criança até de 7 anos, 6 anos, vamos lá, para a escola? Não há necessidade, então fique em casa. Vamos distribuir isso. Quem pode fazer o estudo remoto? Como é que seria feito? Quem é que precisa trabalhar e deixar o filho na escola? Vamos dar prioridade a esses pais. Isso, sem dúvida. Né? Mas fazer um estudo, não é chegar de forma toque de caixa, né? Impositiva e ditadura. Para mim é ditadura. Ó, vai ter que fechar e acabou. Ó, vai ter que fazer isso. O que os caras estão pensando? Aquele ex-deputado Roberto Jefferson estava falando, inclusive, numa live dele outro dia, sobre essa questão dessa ditadura que você está falando. Ou seja, nós estamos perdendo algumas condições do direito, como o direito de ir e vir, como a liberdade de expressão. E daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão de liberdade de expressão, mas é totalmente desinteressante na área escolar, principalmente porque é parte da educação, que a pessoa não tenha uma opção de escolha, que seja impositiva a coisa, porque o senhor deve saber melhor do que nós essa questão do aproveitamento dessa faixa etária entre 7 até os 15 anos de idade. Quer dizer, são pessoas que são incapazes de ter digamos assim, uma observância maior. Eles precisam de um professor, precisam de um orientador, precisam de um acompanhamento, né? E um computador não dá isso, um tablet não dá isso. Não, mas abriu o diálogo. Abriu o diálogo, por isso que nós temos o sindicato das escolas, nós temos a associação dos professores, nós temos que abrir diálogos, não é simplesmente alguém, um ou dois gênios, tomar uma decisão para uma categoria tão importante na sociedade, que é o ensino. Sem dúvida. Agora, concluindo, vale a opinião dos pais, sim, vale muito a opinião dos professores, dos alunos. Vale muito essa questão de que quem pode esperar, quem não pode esperar. Ontem eu dei uma entrevista a um programa, eu disse o seguinte: nós devemos ir à praia? Devemos ir à praia. Mas com consciência, não devemos ir na praia acumular. Senão fica em casa, que é melhor. Agora vai para a praia, mantenha a distância. É a sua saúde. Saúde de terceiros, É a saúde de terceiros. Então é questão de preservar. Agora, o que está acontecendo? Está cada um puxando a corda para o seu lado. Estou percebendo isso. Cada um brigando pelo seu espaço. Aí me parece que os nossos governantes, de forma radical, que eu não entendo porquê, de forma desinteligente, quer levar todo mundo ao efeito manada. Parece que nós somos bois, né? Gado. Então vamos tratar. Você vai para lá, efeito manada, sabe, querido? Você faz o que eu mando, não é o que você quer, não. Quer dizer, não existe um diálogo. Teria que existir um diálogo. Como é que pode? Eu tenho uma rede de restaurantes aqui no Ceará, já disse isso várias vezes. Como é que você pode fechar um restaurante no almoço 3 horas da tarde? Não faz sentido. Como é que você vai fechar uma pizzaria às 8 horas da noite? Quem é que sai para comer pizza? Que hora que você sai para comer uma pizza? Final de semana, nesse decreto, é 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Matou a pizzaria. Matou a pizzaria, acabou o restaurante. Só o delivery não cobre. Quem foi o gênio que tem conhecimento de causa para deliberar tais ações? Ou seja, vamos lá. Você pega o ônibus, eu me lembro que nós discutimos isso no programa, é até cômico. Diminui a frota de ônibus. Mais gente dentro dos ônibus. Agora algum outro gênio chegou aí e falou, não, chegou um gêniozinho melhor. Falou, não, peraí, vamos aumentar os ônibus, pô. Aí menos gente no ônibus. Agora vamos lá.
O cara vai lá, você vai na rodoviária de manhã, lá tem aquele acúmulo de pessoas lá indo trabalhar. As pessoas precisam trabalhar, precisam sobreviver. Aí 40 pessoas dentro do ônibus, um em cima do outro. Por que eu não posso ir no restaurante com a minha família comer uma pizza? Não, e interessante, Por que eu não posso aumentaram os ônibus, entre aspas, né? Mas diminuíram o horário de shopping. Então vai ter mais gente naquele horário. Naquele horário. Gente. Você tem que aumentar o horário. Aumentar e não diminuir, que é a mesma história do ônibus. Por que eu tenho que ficar na praia até 3 horas? Eu estava falando dos bastidores aqui, eu fui fazer uma live da semana retrasada na Coco Bambu, na barraca. Você não conseguia andar. Parecia que estava todo mundo desesperado para aproveitar aquele horário até as 15 horas de praia. Você não conseguia andar lá dentro. Eu fiquei até preocupado. Conclusão, 3 horas fechou tudo, conta encerrada e tal. Tá, beleza. O pessoal foi embora para casa? Pergunta. Ninguém foi, ninguém vai. Ninguém vai. Pelo contrário. Você tem que aumentar o espaço de atendimento nas praias, nas barracas, e aumentar o horário. Deixa o cara curtir a praia dele. Com certeza. Mas Agora, você não imagina... diminuir o prazo. Você imagina esse cenário na periferia. Imagine nas praias isso. da orla da periferia. Eu concordo que ninguém precisa ir no forró, numa festa acumular. Eu concordo que Não precisa de carnaval, num não período precisa de de pandemia, né? carnaval. Claro, a questão é uma questão de conscientização, mas as pessoas precisam trabalhar. As pessoas precisam sobreviver. Nós temos aí vários restaurantes aí tradicionais, Chico Abílio, lá na roça, no Eusébio, restaurante de 30 anos, todos encerraram as atividades. O Alfredo, Rei da Peixada. Alfredo, Rei da Peixada. Quer dizer, Centenário lá, né? vai parar isso aonde? E o mesmo cenário se reproduz para as escolas, Para as escolas. universidades. Para as escolas. Quase 500 escolas já fecharam as portas. Professor, por que os professores, eu falo professores do município e tal, são resistentes à volta às aulas presencial? A gente percebe isso. A gente percebe, sim. Porque existe um cenário político, né, envolvido. O que a gente consegue perceber? Que os professores da rede pública, né, concursados, evidentemente que eles têm uma estabilidade maior. E aí eles podem sim exercer o direito de ficarem em casa e se resguardarem, que a gente sabe que é legítimo. Porque a pandemia não é uma fantasia, não é uma brincadeira. Ninguém está dizendo isso aqui. Exatamente. A gente sente até na pele, a gente nos bastidores, estava falando um colega nosso, né, que está acometido aí na UTI, então a gente sabe sim dessa realidade. Porém, o professor da rede privada, ele já tem o risco de ficar desempregado, porque ele não tem a estabilidade do concurso. E aí ele já está colocando em risco a sobrevivência da família dele. Por isso que, principalmente na rede pública, o professor ele fica mais seguro, né, de estar em casa resguardado e não querer de imediato esse retorno. Por quê? Porque ele pensa, em primeiro lugar, evidentemente, na saúde dele, da família dele, na saúde, no bem-estar da sociedade como um todo, e também, evidentemente, ele tem a garantia de que o salário dele, de que o trabalho dele vai estar lá. Enquanto o professor da rede privada, ou o profissional que trabalha na rede privada, se aquela unidade fecha, ele está desempregado. Além de estar correndo o risco de adoecer, ele corre o risco de entrar noutra pandemia, como o Marcelo estava falando, que é a da miséria. Uma pergunta, professor. Só um minutinho, Márcio. Nós temos que chamar agora o nosso patrocinador, né? Colaborador, né? Xenon e LEDs, a loja que vai até a sua casa. Fica ligado aí. Agora nós vamos falar de uma loja diferenciada. É isso, aquela loja que vai até você. Você vai ligar e ela vai até a sua casa. Nós vamos falar de Xenon e LEDs. A sua loja tem qualquer tipo de acessórios. Qualquer acessório. Partiu do LED, Xenon, ao multimídia, alto-falantes automotivos de porta, o que você precisar Você instala som também? Som também. Som. Tudo em Isso acessórios. Filme também ou não? Isso filme também. Isso filme. Explica pra gente aqui, Marcelo, essas lâmpadas como funciona, como é que é. Pronto. Se temos uma promoção. Essa daqui é o sistema Ultra LED. Ela tem uma alta durabilidade, um foco inquestionável. Você que tem aquela luz amarela que já há bastante tempo está ruim, não está iluminando bem a sua estrada, aqui, a Ultra LED, consome menos que a luz amarela e você vai ter uma ótima visibilidade na estrada. E aqui, o que nós temos aqui, Marcelo? Vai Esse falando aqui aí, Marcelo. temos o alto rádio, certo? Porque hoje em dia ninguém usa mais CD, acabou-se para CD. Hoje em dia que é o pendrive, Bluetooth, auxiliar e cartão de memória. E Marcelo, vamos falar agora da promoção. Qual é a promoção que nós temos? Pronto.
A UltraLED, a gente está fazendo a promoção seguinte. Até o mês passado ela está vindo um preço muito alto, só que a gente conseguiu um preço razoável, certo? Ela é de 200, a gente está fazendo ela a R$150 e você ainda ganha um par de brinde de meia luz. Então liga agora, não percam a oportunidade de receber orçamento via WhatsApp e comparar com as outras lojas. E se você tiver um orçamento maior do que ele passou para você, é só, Marcelo, eu tenho um orçamento aqui para confrontar contigo, vocês mandam lá o orçamento, ele vai fazer o quê? Cobrir a proposta. Isso. Então é só ligar, né? Só ligar. Xenon e LED, só ligar todos os tipos de acessórios. Então não percam, hein? Xenon. Então é o seguinte, ligou, marcou, a loja vai até a sua casa. Bacana, né, Marcos? Excelente, eu já vou ver lá para minha casa que estou precisando de uns projetos de LED, viu? Legal. Qual a sua pergunta, Márcio? Professor, é observado que não houve um desprendimento das escolas particulares em relação a mensalidades, né? Nesse período aí que os alunos passaram a ter a aula online, né? Remota. Por que as escolas não estudaram aí um plano de descontos, alguma atitude para manter esses alunos? Houve uma evasão muito grande agora no início do ano das escolas privadas por causa desse não desprendimento financeiro, ou seja, quiseram manter os mesmos valores de mensalidades, até houve um certo aumento, houve reajuste, tanto na matrícula como nas mensalidades dos colégios particulares. Eu digo isso porque sou pai de 2 e na escola dos meus filhos houve tanto aumento na mensalidade como na questão da matrícula. Eu lhe pergunto, por que não houve, por parte das escolas particulares, esse estudo para manter esses alunos, né? Só concluindo a pergunta do Márcio, é nesse sentido que eu falo que há um desentendimento desenfreado, tanto por parte também das escolas privadas, dos proprietários, quanto do governo. Me parece um cabo de guerra. Parece um cabo de guerra. Qual a sua opinião, concluindo a pergunta do... Vamos aqui. O que a gente observa? Quando a gente fala em escolas, né, nós temos inclusive um sindicato muito atuante, né, que é o SINEP, Sindicato das Escolas e Universidades Privadas, né, que está desprendendo um esforço gigantesco para tentar amenizar essa crise. O que a gente observa? Quando a gente pensa em escola particular, a gente pensa em meia dúzia de escolas grandes. Na realidade, o Ceará todo, ele tem 12 escolas consideradas grandes. Escolas de mais estrutura que a gente não vai... O estado todo? O estado todo. 10 estão na capital, okay. 2 estão no interior do Ceará. São 12 escolas grandes. Talvez ali Crato Juazeiro, por ali, né? Sobral. Aí o que a gente observa? A maioria esmagadora das escolas são escolas de pequeno e médio porte. A maioria esmagadora de pequeno porte. Quando você fala numa aula remota, você tem que investir em tecnologia. Tecnologia é uma das coisas mais caras que existe hoje. Você acompanhar a tecnologia é caríssimo. A escola tem que fazer um investimento gigantesco para se adaptar ao que está acontecendo agora, a aula remota. E aí a gente percebe que a inadimplência também dispara por conta do cenário de desemprego, de crise, bar, restaurante, até fechado, lógico. Cadeia produtiva. Aí o que acontece? A receita desaba, a inadimplência, a evasão, como o senhor falou, vai para o teto, para as alturas, e o investimento ele multiplica exponencialmente. A escola ela fica sufocada para tentar, pelo menos, segurar os empregos. Então, o que não dá para tirar, porque não existe essa gordura que dá para negociar. A realidade do chão da escola privada, e repito, né, o sindicato das escolas é o mais adequado até para explanar sobre isso, porque nós aqui, da associação, a gente vê os profissionais de educação. Mas aqui eu estou tomando essa liberdade, respondendo sua pergunta, né, falando dos proprietários de escola, porque não existe essa margem mais. Porque são 12 grandes escolas do Ceará e só. É porque a gente escuta, devido a elas serem muito famosas, a escola que seu filho estuda, a escola que seu filho estuda, são famosas e dá a entender que todas as escolas estão nessa condição. E não dá. É uma fatia minúscula. Então, professor, o senhor não acha que, desculpe interrompê-lo, mas o senhor não acha que daria para fazer um estudo, sindicato, escolas, para poder diminuir um pouco? Porque houve aumento tanto de matrículas como de mensalidades. O que o doutor Márcio está dizendo é o seguinte, e foi o que eu disse na pergunta, não há um entendimento sólido. Não há um entendimento. Sólido. Ou seja, se as próprias escolas ficam nessa demanda frágil, na minha opinião,
nessa discussão banal até, porque diante de uma pandemia é uma discussão banal, não deveria nem ter essa discussão, enfraquece a negociação junto ao governo. Porque o governo aproveita isso como um gancho. Fala, deixa eles brigando aí e vai ser do jeito que eu estou falando. E a corda arrebenta no mais fraco. No mais fraco. Entendeu? Aí o que é que eu vejo do lado do empreendedor da educação? Eu vejo que você está num limite, um orçamento, e você tem que fazer um investimento monstruoso, que é em tecnologia, para poder adaptar a aula remota. Você não tem um suporte do governo. Eu estou pensando nas escolas pequenas, naquelas escolas que absorvem aquela mão de obra feminina. Eu não sei se vocês já tomaram conhecimento, 70% da mão de obra que funciona hoje na escola particular é mão de obra feminina, certo? E que cuida principalmente da periferia, ela não tem esse recurso e não tem um canal por parte do governo para conseguir esse recurso. Então, como é que eu posso pagar por uma coisa que eu não tenho? Então, não dá para reduzir. Tem que ter uma política pública séria, o governo tem que chamar. Eu não falo nem em nome das maiores, eu digo em nome das pequenas mesmo, que é quem absorve a maior parte dessa mão de obra e principalmente dessas crianças, desses jovens. Se o governo, como o Macieri disse, não tiver a sensibilidade de chamar para conversar, essas quase 500 escolas que fecharam, vai virar uma bola de neve e vai continuar fechando. Ninguém fecha o seu negócio porque quer, porque gosta. Com certeza. Então o governo, ele está, infelizmente, o governador Camilo Santana, agora o prefeito Sarto, eles estão aí relegando a educação de Fortaleza. E a educação do Ceará, aliás, que sempre foi uma bandeira do Estado. O Estado sempre usou a educação como uma bandeira. Certeza. Ele está agora, nós estamos vivendo o nosso pior cenário. Então a gente está Acho que em todos os sentidos. Todos os sentidos, né? Não só nas escolas, como todos os sentidos. Mas agora, deixa eu apresentar um produto para vocês novo aqui. Conhece já, professor? Manteiga Tainá? Já conheço de Essa vista, manteiga é falar totalmente diferenciada. Ela é de origem vegetal e não animal. Então preste atenção aí no anúncio. Fique ligadinho. Um novo produto saudável para vocês. Hoje nós vamos falar de uma revolução de mercado. No mercado da manteiga. Por incrível que pareça, eu nunca imaginava eu apresentando uma manteiga diferenciada. Mas eu estou apresentando esse produto pela sua diferença, pelo seu diferencial. É a única manteiga no Brasil, na América Latina, de origem vegetal e não animal. Eu trago aqui a doutora Gabriela Ribeiro, a nutricionista, para explicar para a gente um pouquinho mais das propriedades e para ter ômega 3. Me explica tudo aí sobre a manteiga, doutora. É uma manteiga proveniente da polpa do fruto da palma, da palmeira. E ela é rica em ômegas 3 e 6. Essa manteiga também, ela é rica em algumas vitaminas. Entre elas estão a vitamina D e a vitamina E, que são vitaminas antioxidantes que ajudam a prevenir doenças crônicas. A manteiga Tainá, ela tem uma propriedade muito particular, que ela não é passada pelo processamento artificial, ou seja, ela não oxida tão rápido em temperatura ambiente, ou seja, então ela pode ficar fora da geladeira. Você falar que ela pode ficar um ano armazenada fora da geladeira sem alteração nenhuma. Porque ela não é sensível à oxidação ao ar. Eu diria que a manteiga Tainá é um suplemento alimentar que você vai colocar no seu café da manhã. Sim, podemos dizer isso. Ela é livre de gorduras trans, de colesterol, de lactose. É essencial para veganos, vegetarianos, intolerantes à lactose, pessoas que têm alergia comumente. Então, realmente é um produto muito bom para esse público, que além de tudo é uma manteiga muito saborosa. Então nós estamos falando de uma manteiga vegana. Sim. É isso? Sim. Então não percam. Agora a próxima oportunidade já está em todas as redes de supermercado. Vocês chegam lá, procurem a manteiga Tainá. Você vai trazer para sua mesa nutrição adequada, de origem vegetal. Fiquem ligados. Manteiga é Tainá. É isso aí, Tainá. Então, é justamente isso. Voltando aqui agora ao nosso debate, é justamente isso. O que está faltando, ao meu ver, é entendimento, diálogo. E parar para pensar. Eu vou voltar aqui no assunto da barreira. Os policiais, eu parei na barreira aqui, minha casa aqui no Porto das Dunas. Eu parei na barreira aqui. Você precisa ver a cara do policial, ele não sabia o que dizer para mim. Até os policiais ficam constrangidos. Ele vai fazer o quê? Ele vai impedir o cara de ir e vir, que é constitucional? Ele vai falar o quê? Você vai para onde? Vou na casa da minha mãe. Quem é sua mãe? Ah, minha mãe é a dona Irma. Ela mora aqui? Mora.
Ele vai dizer que não mora? E a própria pergunta, ela já invade o direito da privacidade, né? É. Quer dizer, são coisas que... Eu quero pegar esse gancho para dizer o quê? Entendendo. Falta diálogo em todos os Todos os setores. segmentos, todos. Né? Um despreparo, Em né? todos os setores. Infelizmente o governo está se mostrando despreparado. Ou Totalmente. de má vontade. Ou está querendo, na minha opinião, fazer política. Forçar uma barra desnecessária para o governo federal. Só Queda de então braço, né? usando as pessoas, usando o povo, a população, os empresários e tal. E nós temos que reagir sobre isso. Eu quero acreditar Entendeu? que seja despreparo. Eu quero também. acreditar que Mas seja será que é despreparo. tão despreparado assim? Eu quero acreditar que sim, porque se a gente for acreditar que seja tudo premeditado, caramba, meu irmão. Nós vamos dar aqui origem àquilo que o pessoal E sempre as fala. escolas, professor, voltam quando agora? Como é que está essa expectativa? Nós temos um decreto aí até o dia 28, né? E a partir do dia 28 a gente vai aguardar aí a boa vontade do governador, né? E a gente está à deriva. E fechou mesmo, parou, Fechou, acabou, fechou. cerrou, Cerrou total. ordem, decreto. Público e privado, né? Público e privado. E os profissionais de educação, que vale ressaltar que não são só professores, pessoal da cantina, pessoal do transporte escolar. Toda pessoal uma rede, toda uma cadeia, em todos os todo sentidos. mundo à deriva. Como o pastor Márcio falou, né? A gente tem que acreditar que seja despreparo. Né? Apesar que é uma oligarquia que já está no poder há muitos anos, e aí pode ser que já tenha se acomodado no poder, e a gente tem que acreditar que seja despreparo, porque se for desumanidade, para pensar em questões políticas, aí Mas complicado. falando em desumanidade, já provaram que existe isso também na compra dos respiradores que nunca chegaram, né? Certeza. E ninguém falou mais nada, Eu tenho Tá lá a os- corrida, será que a gente vender aquela corrida Eu já ia e falar. aquela moto Shadow lá para faturar 21 Esporte. milhões ou não? Olha, eu estudei muito a palavra distopia social. Você acredita que é o que está havendo? Acredito que sim. Acredito que Primeiro a gente tem precisa caminho. explicar para o nosso público o que é distopia. Distopia social, Social. é um ambiente que causa depressão, opressão, tá? Insegurança. Então, o que nós vivemos hoje, como o professor acabou de dizer, que estão à deriva, há uma insegurança tanto jurídica no nosso país, como uma insegurança social, tá? Nós não sabemos como é que vai ser amanhã, não sabemos se vamos poder trabalhar, se vamos ficar de portas fechadas, as pessoas estão à deriva. Então, isso causa a distopia, que é esse ambiente depressivo, as pessoas estão depressivas. Mas isso aí. Meu irmão, meus amigos, primeiro bloco já encerrando. E nós vamos entrar no segundo bloco, aproveitar aqui a nossa companhia do professor, para falar Daniel Silveira. daquele caos do deputado Daniel. federal. Se ele realmente tem razão, não tem, está uma polêmica aí. Nós vamos ouvir o Dr. Marcelo Cruz, lá de São Paulo, que é o presidente da ANACRIM, Associação Nacional dos Criminalistas. E estamos ouvindo as opiniões aí. E já já nós vamos voltar a debater esse assunto aí. Fiquem aí, fiquem ligados.